Então, bom dia, pessoal. Hoje eu fui convidado pela professora Maria Alice para fazer aqui essa aula sobre anatomia e histologia normais do rim, né? Então, é o tema que nós vamos falar hoje. Então, contextualizando, né? Nós vamos falar de um dos órgãos que constitui o sistema urinário, que no ser humano ele é formado pelos rins, pelo par de ureteres, pela bexiga e pela uretra, né? Então, contextualizando. Sobre os rins, eles são órgãos pares, né? Então, normalmente, nós temos dois rins, mas embora até 10% da população mundial pode apresentar um único rim, e isso de nascimento, eles têm esse formato que nós chamamos de reniforme, que ele lembra um grão de feijão, e esses órgãos são localizados atrás do peritônio, então uma localização retroperitoneal e lateral à coluna vertebral, né? Então essa é a posição que ele se encontra. Num indivíduo adulto, ele vai ter aproximadamente 10 centímetros no seu maior eixo, por 6,5 por 3, né? Esse seria o tamanho esperado. Esse seria o aspecto de rins morfologicamente normais a fresco, né? Nós conseguimos ver essa indentação que dá o aspecto semelhante ao grão de feijão e essa cor castanho avermelhada que é o habitual. Sobre a estrutura geral, quando a gente pega o órgão, né? Então, esse formato dele, nós vamos denominar a região superior e a região inferior de polos, então polo renal superior e polo renal inferior. E nesse polo renal superior, ele vai ter um íntimo contato com a glândula suprarrenal ou adrenal, de tal forma que tumores de um órgão pode vir a invadir o outro por contiguidade. O polo inferior acaba tendo uma certa relação anatômica com o cólon, que está logo abaixo. A região mais lateral, que tem esse formato convexo, a gente vai chamar de borda lateral. E a região medial, a gente chama ela tem um formato mais côncavo. E aqui nós vemos uma abertura vertical, que nós chamamos de hilo renal, e esse hilo renal vai permitir a passagem das estruturas que são importantes para o funcionamento renal. Então, nós vamos ter a entrada da artéria renal e com todos os seus ramos, a saída da veia renal, nós vamos ter a saída do ureter e também passagem de vasos linfáticos e até de filetes neurais que estão relacionados ao rim. Por dentro, pode passar, nós temos aqui um esquema de uma hemissecção desse rim. Esse tecido adiposo, que também entra aqui pela região do hilo renal, ele preenche essa região interna, que é a região do seio renal. E demais. Então, esse rim vai ser revestido externamente por um duplo revestimento, o mais interno deles, em íntimo contato com o rim mesmo, é a cápsula fibrosa, que é uma cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito. E essa cápsula é do tipo densa, ela tem muita fibra colágena para conferir resistência e proteção ao órgão. Ela pode ser dividida em duas camadas, uma camada externa, que é mais composto por colágeno do tipo 1 e fibroblastos, e uma camada mais interna que tem bastante miofibroblastos, que são células com capacidade contrátil. Então, isso vai ajudar dando uma certa resistência para esse rim nas variabilidades de pressão e de volume, para manter a fisiologia do órgão funcionando. Num órgão normal, nós vemos aqui que essa cápsula que está rebatida aqui, ela tem essa cor esbranquiçada e ela se destaca facilmente de um rim normal, porque não existe aderências muito fortes. Agora, se esse rim tiver cicatrizes ou ele tiver retraído por qualquer glomerulopatia, essa cápsula se torna dificilmente destacável do órgão. Histologicamente, nós vemos dessa forma. Então, aqui é um corte curado pela hematoxilina eosina, nós temos os túbulos renais, e aqui a cápsula fibrosa do rim. E nós vemos que essas fibras eosinofílicas, que se coram em róseo, são colágenos do tipo 1, e nós temos núcleos de fibroblasto. Se a gente tiver a sorte de pegar um material bem fixado, bem preservado, e fizer umas colorações melhores, por exemplo, o tricrômico de Mallory-Azam, nós vemos essa camada externa, que ficou mais azulada por causa do colágeno, que é a parte mais fibrosa,
e a parte interna que ficou discretamente avermelhada, onde nós temos os miofibroblastos com a capacidade contrátil. O segundo revestimento e mais externo desse rim é a chamada cápsula adiposa ou gordura perirenal. Então, esse tecido adiposo sustenta o rim no seu lugar habitual e caso haja um emagrecimento excessivo, muito acelerado, esse rim pode vir a sofrer pitose. E externamente a essa gordura perirenal, nós temos uma fáscia, que é a fáscia de Gerota ou fáscia renal, e ela está ali como um envoltório delimitando tudo. Inclusive, é um fator prognóstico muito importante nas neoplasias renais, se a neoplasia ultrapassa ou não essa fáscia de Gerota que se localiza aqui, que nós vemos nesse outro esquema também. Quando a gente pega esse rim e anatomicamente faz uma hemissecção, separando as metades anterior e posterior, nós conseguimos ver duas regiões de coloração bastante distinta. Então, nós temos uma região mais externa, que é um pouquinho mais pálida, e que nós chamamos de córtex renal, e uma região mais interna, que ela é mais avermelhada, e que nós chamamos de medula renal. Esse córtex, ele vai ser composto por um arco cortical, que é essa região convexa externa, e a partir dela são emitidas as colunas renais e que estão se insinuando entre os segmentos da medula. Já essa medula renal, num rim humano, ela vai ser segmentada, então nós vamos ter várias porções, que nós denominamos de pirâmide renal, e que esse número é variável, né, entre 8 e 18 pirâmides. Nós vemos que essa pirâmide tem uma base mais larga, voltada para o córtex, e ela vai afilando até que ela tenha o seu ápice, nós chamamos de papila renal, voltada lá para a gordura do seio renal. Então, essa é a configuração usual. Histologicamente, o córtex e a medula são bastante diferentes. Então, o córtex ele é caracterizado pela presença dos seus corpúsculos renais, que contém as alças do glomérulo ali dentro. Então, quando a gente vê aqui esse corte histológico, nessa imagem é bem pequeno de ver, mas nós vemos essas estruturas arredondadas, e que aqui no aumento intermediário é perfeitamente visível a presença de vários corpúsculos renais. Nós também podemos ver que nós temos alguns túbulos que nesse corte em menor aumento estão orientados verticalmente e que estão presentes aqui no centro dessa imagem, que a gente chama de raios medulares. Então, são túbulos que estão fazendo o trajeto do córtex para a medula ou vice-versa. E essas áreas localizadas entre os raios medulares nós chamamos de labirintos corticais. Então, são nos labirintos corticais que nós vemos a presença dos corpúsculos renais. Aqui, então, em verde, eu delimitei os raios medulares e entre eles os labirintos corticais. Já a medula renal, ela também tem regiões distintas. Então, eu tenho essa região aqui mais externa, próxima do córtex, e na medula renal nós já vemos que não existem mais os corpúsculos renais, aqui só existem túbulos. E nós temos essa porção mais interna, mais próxima da papila renal, que é a ponta aqui da pirâmide. Né? Então, os túbulos vão se tornando diferentes entre essas regiões distintas. Então, aqui é o limite entre o córtex e a medula, e aqui o limite entre o que seria a porção mais externa e a porção mais interna dessa medula renal. Se a gente pegar o ápice das pirâmides renais, nós chamamos isso de papila renal, e aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Então, nós podemos ver umas porosidades, que são as aberturas dos ductos coletores, onde esse filtrado do rim, depois que ele sofreu os processos de absorção e secreção, isso é eliminado aqui nesse espaço urinário, para formar a urina. E aqui num corte histológico, corado pela hematoxilina eosina, nós vemos os ductos coletores, e ele se abrindo aqui na pontinha, que é a papila renal, conectada aqui com o cálice renal menor. Tudo bem? Sobre o rim, nós podemos dividi-lo tanto em lobos, que são porções macroscópicas, quanto em lóbulos, que são porções microscópicas, né? Então, começando pelo lobo renal, ele é uma massa de parênquima renal formado pela pirâmide e pela porção de córtex que envolve essa pirâmide. Então, nós temos aqui a pirâmide renal, metade dessa coluna renal, o pedaço de arco cortical associado à base da pirâmide e metade desse arco cortical,
delimitando isso, isso é um lobo renal. Então, o rim humano, ele é multilobado, né? Nosso rim possui, se nós temos de 8 a 18 pirâmides, de 8 a 18 lobos renais, né? Já se a gente pegar rins de cobaias, até de outros mamíferos menores, como roedores, eles vão ser unilobados. Então, eles têm uma única pirâmide e um único arco cortical, que seria esse corte zoológico, uma grande pirâmide aqui e o arco cortical que o envolve. Esses lobos renais, se a gente pegar um rim fetal ou até de uma criança recém-nascida, nós podemos ver resquícios dessa lobulação, que são perfeitamente visíveis no período fetal. Então, aqui a gente tem o esquema macroscópico, né? Então, a gente vê os lobos delimitados por sulcos, e aqui no corte histológico, um lobo e um sulco separando os dois. Alguns indivíduos carregam resquícios dessa lobulação, inclusive na vida adulta. Sim, ainda é normal, né? Desde que sejam sulcos superficiais e rasos, né? Se a gente encontrar algo que seja muito profundo e largo, provavelmente é uma cicatriz de um processo patológico. Ok. Né? Esses sulcos que separam, eles são superficiais e rasos, né? Bem estreitos também. Tá, ótimo. Agora, o que é o lóbulo renal? É uma porção microscópica desse rim. O lóbulo vai ser constituído pela toda a unidade secretora do rim. Então, lá no centro, nós temos o raio medular, com todos os ductos que drenam a secreção desse lóbulo, que seria a urina, e todas as outras estruturas conectadas a ele. Então, os corpúsculos renais e os outros túbulos renais associados. Então, metade desse labirinto cortical e metade desse labirinto cortical, todos esses corpúsculos renais produzem o filtrado glomerular que passam pelos túbulos dessa região e drenam por esse raio medular. Então, isso seria um lóbulo renal. É uma coisa visível apenas histologicamente, não a olho nu. Outra coisa bastante importante de se falar e que a gente vai necessitar para entender as outras estruturas histológicas do rim é sobre a irrigação, né? Então a gente sabe que a irrigação do rim provém da artéria aorta do segmento abdominal a partir das artérias renais. Essa artéria renal, uma vez que ela chega lá na região do hilo e adentra o seio renal, ela vai ter ramos segmentares. E esses ramos segmentares vão caminhar em direção à coluna renal, entre as pirâmides, e formar as artérias interlobares, que elas estão entre dois lobos renais. Essa artéria interlobar vai contornar a base dessa pirâmide, e que nós vemos aqui melhor, né? Então, a artéria interlobar contornando a base e dando origem à artéria arqueada. Essa artéria arqueada, por sua vez, ela vai emitir as artérias interlobulares. Então, elas estão entre os lóbulos, elas estão lá no meio do labirinto cortical. E essas artérias interlobulares vão dar origem para a gente às arteríolas aferentes, né? Que nós vemos aqui bem pequenininho nesse esquema e que aqui nós vemos essa arteríola aferente melhor. Essa arteríola aferente vai se ramificar em alças capilares, que são de 10 a 20, e esses capilares são enovelados, formando os capilares glomerulares. Eles vão drenar para uma arteríola eferente, que nós vemos saindo aqui do glomérulo, e essa arteríola eferente, dependendo da posição desse corpúsculo renal dentro do parênquima renal, ela forma um outro sistema de capilares, né, e que é diferenciado. Se esse corpúsculo renal estiver mais próximo à cápsula renal, que é um néfron do tipo cortical, ela vai formar os capilares peritubulares. Agora, se esse corpúsculo renal for mais profundo, próximo à medula, essa arteríola eferente forma os vasos retos, que circulam os vasos lá da medula profunda, né? Ambos vão drenar para as veias corticais radiadas, que vêm para cá, e essas veias vão para as veias interlobulares, né? Seguindo o mesmo trajeto das artérias interlobulares. Daí elas drenam para a veia arqueada, para a veia interlobar, para as veias segmentares aqui no seio e saem pela veia renal, né? Então esse é o fluxo de sangue esperado dentro do rim. Essa vascularização é
toda do tipo terminal. Então, cada região do rim possui apenas um ramo arterial, de tal forma que se ele for ocluído, esse rim vai sofrer lesão isquêmica. Agora, a porção funcional do rim histológica é o néfron, né? Então, esse néfron, cada rim tem cerca de 2 milhões e ele vai ser subdividido em várias partes, a partir dos seus túbulos. Então, a primeira parte que está aqui esquematizada, o vermelho é a alça de capilar glomerular e o marrom a cápsula glomerular, então formando o corpúsculo renal. A partir daí, em verde, nós temos o túbulo contorcido proximal. Em roxinho aqui, o túbulo reto proximal. O segmento delgado da alça do néfron, que está aqui tanto em azul claro quanto azul mais escuro. Aqui em amarelo, o túbulo reto distal. Em verde escuro, o túbulo contorcido distal. Aqui em laranja, o túbulo conector e aqui o ducto coletor, que ele tem uma porção cortical e uma porção medular. Então, tudo isso forma para a gente o néfron, né? Sobre essas partes, dependendo do autor que a gente está olhando, do livro que a gente está olhando, pode haver alguma diferença de nomenclatura, né? Então, o corpúsculo renal, o túbulo contorcido proximal até o túbulo contorcido distal, alguns autores consideram que o néfron é apenas isso, que ele não englobaria essas estruturas mais distais. E esses autores chamariam o túbulo conector, o ducto coletor cortical e o medular coletivamente de túbulo coletor. Então, essas nóminas são equivalentes. E eles chamam a junção do néfron e do túbulo coletor de túbulo urinífero. Então, essa é uma possibilidade que a gente pode ver de variação. É de consenso que o corpúsculo renal é formado por um glomérulo, que são as alças capilares, mais a sua cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, né? A gente também sabe que o túbulo reto proximal equivale ao que mais antigamente a gente chamava do segmento espesso descendente da alça do néfron, ou da alça de Henle, e que o túbulo reto distal seria o segmento espesso ascendente, né? A nómina tem caminhado mais para ficar dessa maneira. Como a gente estaria tirando dessa alça do néfron duas porções e sobrando só o segmento delgado descendente e ascendente, alguns autores preconizam que a gente possa chamar isso de túbulo intermediário, né? Então, são algumas variações que a gente pode ver nessa nomenclatura. Essa mesa de túbulo intermediário é muito pouco utilizada, mas em alguns livros isso vai aparecer. Sobre os tipos de néfron, como eu falei, esse corpúsculo renal pode estar mais superficial, mais próximo à cápsula fibrosa do rim, ou ele pode ser mais profundamente localizado, perto dos vasos arqueados lá na transição com a medula. Esse néfron aqui localizado mais externamente, a gente chama de néfron cortical e ele caracteristicamente tem uma alça de Henle bastante curta. Então, ela chega só na porção mais externa da medula. Já esse néfron, que a gente chama de justa medular, ele tem uma alça do néfron bem longa, chega até próximo à papila renal, e essa alça longa é bastante importante para o mecanismo fisiológico de concentração da urina, o mecanismo trocador e multiplicador de contracorrente, né? Também é importante, quando uma biópsia renal é feita, que tente-se a mostrar toda a espessura do córtex e pegar tanto néfron cortical quanto justa medular. Por exemplo, uma GESF, ela tem mais chance de afetar um néfron justa medular. Então, se essa biópsia for superficial e pegar só os néfrons corticais, isso pode ser uma doença não amostrada na biópsia. Então, é importante pegar toda essa espessura. Agora a gente vai ir comentando de cada uma das partes desse néfron e estudando mais detalhes. Então, começando pelo corpúsculo renal, que é a primeira porção do néfron. Então, esse corpúsculo renal, ele é uma estrutura esférica, mede 200 micrômetros, é menor que um pontinho de caneta. Praticamente a gente não consegue vê-lo a olho não, um pontinho mínimo, né? Nosso olho mesmo vai resolver imagens de 0,1 milímetro, que a gente está com 0,2, então é bem pontiforme mesmo. Ele é constituído por uma alça de 10 a 20 alças de capilares enoveladas, que são as alças que formam o glomérulo, e esse glomérulo é revestido por um epitélio dividido em dois folhetos.
Então, um folheto visceral e um folheto parietal. Então, coletivamente, eles formam a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Esse néfron ele vai ter um polo que a gente chama de polo vascular, que é onde eu tenho a entrada da arteríola aferente e saída da arteríola eferente, e diametralmente oposto nós vamos ter o polo urinário, onde nós temos a conexão desse corpúsculo renal com o túbulo contorcido proximal. Isso aqui, se a gente for pensar em GESF, a gente pode ter os tipos de GESF, né? A perilar, quando a gente tem a lesão segmentar aqui perto do polo vascular, a tip lesion, que é quando a aderência aqui perto do polo urinário, né? Algumas correlações que a gente pode ter aí. No corte histológico, a gente vê dessa maneira. Então, esse tufo de capilares todo enovelados é o glomérulo. Aqui nós temos o folheto visceral e lá externamente o folheto parietal. Eles são separados por esse espaço que realmente existe, que é o espaço de Bowman ou espaço urinário. Aqui num corte mais fino, né, nós vemos aqui o glomérulo, dá para ver a entrada dos vasos aqui no polo vascular. Nós temos aqui o epitélio visceral, que é formado por células que a gente chama de podócito, e o epitélio parietal ali, separado pelo espaço urinário. Aqui nós temos o comecinho do polo urinário desse néfron. Sobre o folheto parietal, ele é formado por uma única camada de células epiteliais, são achatadas ou pavimentosas. Elas são aderidas ao estroma do rim, e que a gente vê bem nessa imagem, nessa região. Só que se houver alguma inflamação, seja por deposição de complexos imunológicos ou qualquer outra causa, essas células vão ser estimuladas a sofrer proliferação e elas vão formar para a gente as crescentes. Então, quando a gente estuda o grupo de glomerulonefrites rapidamente progressivas, isso logicamente tem as crescentes, é por proliferação dessas células aqui. E esse espaço é o espaço urinário, que é onde cai o filtrado glomerular primordial. Nossa, passou um monte. Então, aqui, de novo, o glomérulo. Aqui nós temos o folheto parietal. Nós vemos que ele se comunica com o epitélio do túbulo contorcido proximal, na região do polo urinário. E aqui um rim com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, está corado pelo PAS. Nós vemos aqui uma proliferação dessas células formando uma crescente, que aqui ela é segmentar, porque ela envolve só uma parte do glomérulo, é uma crescente celular, ainda ela não tem fibrose, né? E vocês vão ver essas classificações nos lóbulos. O folheto visceral, ele está aderido às alças capilares. Ele é formado por células que a gente denomina de podócitos, que são importantíssimos para o mecanismo, inclusive, de filtração desse glomérulo. Então, a gente acaba vendo nos cortes histológicos curados por hematoxilina e eosina, como esses núcleos aqui aderidos externamente ao glomérulo. Até parece que é algo segmentado, separado, né? Mas isso é porque a gente não aprecia toda a estrutura na microscopia de luz, né? Então, esses são os podócitos e eles formam o folheto visceral. Esse podócito ele é uma célula bastante especializada, com uma morfologia bem típica. Então, ele vai ter seu corpo celular aqui, e a partir dele vão partir vários prolongamentos, que são prolongamentos primários e mais espessos. A partir desses prolongamentos primários, vão partir os prolongamentos secundários, que a gente também pode denominá-los de pedicelos. E esses pedicelos vão envolver basicamente 80 a 90% da circunferência desta alça capilar glomerular. A única porção que não é revestida é a porção que está em contato com o mesângio, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas praticamente toda a volta é revestida. E aqui isso vai ser parte da formação da barreira de filtração glomerular. Aqui seria uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, que foi colorida artificialmente por computador. Então, aqui são as alças capilares glomerulares, o conjunto enovelado é o glomérulo. Essas estruturas arredondadas são os corpos celulares desses podócitos, e nós vemos os prolongamentos partindo. Aqui foi dado uma magnificação maior, então ali em roxo nós temos o capilar, uma única alça capilar. Aqui nós vemos os prolongamentos primários, que são mais espessos, e os secundários, que são mais delgados e que se interdigitam, né? Então, isso forma uma estrutura que lembra um fecho do tipo eclair, como se fosse um zíper mesmo, e que vai
revestir toda essa alça capilar na sua superfície livre. Sobre essa alça capilar, né, nós sabemos que no glomérulo nós temos de 10 a 20 alças capilares, e essas células endoteliais são do tipo fenestrada. Então, elas vão ter esses pequenos poros no citoplasma para que aumente a superfície de troca e permita uma filtração melhor. Essas fenestras não possuem diafragma, igual, por exemplo, os capilares fenestrados das glândulas endócrinas possuem um diafragma, e nós vemos que esse endotélio ele acaba sendo bem unido, bem contínuo por zônulas de adesão. Então, ele não é tão permeável quanto os sinusoides de outros órgãos. Ele vai ter uma membrana basal, que é contínua e que não tem poros na membrana basal. A única fenestra é no citoplasma das células endoteliais. Elas medem de 70 a 90 nanômetros, é bastante pequeno, a gente só consegue ver na microscopia eletrônica. Na microscopia de luz, isso não é apreciado. Aqui seria a nossa visualização na microscopia de luz, é um corte curado por tricrômico de Masson. Eu vou mencionar no fim da aula para que a gente usa essas colorações, né? Então, esse espaço aqui é a luz do capilar, alguns estão preenchidos por hemácia, esse núcleo voltado para esse espaço é de célula endotelial, e esse espaço delicado aqui é a parede dessa célula endotelial, né? Então, é bem delgada. Aí está toda a membrana basal glomerular, todo o dispositivo de filtração. Isso aqui foi até foto com óleo de imersão, né? Então está com a magnificação máxima possível no microscópio de luz. O que é a membrana basal glomerular, então, que eu mencionei? Ela é uma estrutura bem especializada e que é formada pela fusão da membrana basal da célula endotelial com a membrana basal do podócito. Então, as duas são secretadas nesse espaço entre as células e elas acabam vindo a se fundir. É uma das membranas basais mais espessas do organismo, né? Ela mede cerca aí de, se eu não me engano, 70 nanômetros. Eu coloquei a espessura daqui a pouquinho. Então, o que é a barreira de filtração glomerular, né? Que é aquilo que o sangue vai precisar passar para formar o ultrafiltrado glomerular. Ele depende da própria célula endotelial, ele depende da membrana basal glomerular e ele depende do podócito. Então, é a barreira para a filtração do nosso sangue. Então, aqui seria esse esquema. O amarelo, com as fenestras, é a célula endotelial. O azul é a membrana basal glomerular, que é a fusão das duas lâminas basais. E o amarelo, o podócito. Aqui em vermelho são proteínas que existem fazendo um diafragma nos pedicelos, e que eu vou mostrar daqui um pouco mais para frente. Então, essa membrana basal glomerular, a espessura dela é de 300 a 370 nanômetros. Na microscopia de luz, ela vai ser visualizada desde que a gente faça colorações apropriadas, né? Então, a gente pode fazer o PAS, que é o ácido periódico e reativo de Schiff, ou a gente pode fazer a prata metanamina, que é o PANS, né? Ou conhecida como de Jones, né? Que os livros podem colocar essa nomenclatura. Como é um material de membrana basal, ela vai ter colágeno tipo 4, que é típico de membrana basal, e glicoproteínas típicas de membrana basal, por exemplo, a laminina e outras glicoproteínas adesivas, como fibronectina. Ela também vai ter glicosaminoglicanas, como heparansulfato e várias outras que são aniônicas, e isso é importante para evitar a filtração de proteínas, né? Porque a carga é aniônica e isso repele as proteínas durante a filtração. Então, aqui a gente vê um glomérulo corado em PAS, a gente vê que essa membrana é corada, é positiva, só que ela é bem delicada. O PAS também cora o mesângio, né? Então, essas áreas mais PAS positivas são áreas de mesângio. E aqui pela prata metanamina, ela também cora o mesângio, e aqui a gente vê essa linha negra bem delicada, que é a membrana basal glomerular, né? Ela é bem delicada, bem fininha mesmo. Até quando a gente começa a ver biópsia renal, os residentes costumam ter uma certa dificuldade de ver pela primeira vez, e tem que ir treinando o olho. Sobre uma correlação clínica aqui, o colágeno tipo 4, como qualquer molécula de colágeno, ele é uma tripla hélice toda helicoidal. E isso é formado por 3 subcadeias, que é a alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Nós podemos ter mutações nessas cadeias,
dando origem a algumas doenças. Por exemplo, o alfa-3, se tiver mutado, é a síndrome de Goodpasture, né? Que é a síndrome rim-pulmão, que isso também está presente na membrana basal dos alvéolos. E a alfa-5, se ela for mutada, a gente tem a síndrome de Alport, né? Que é outra correlação clínica. Se eu analisar essa membrana basal na microscopia eletrônica, a gente consegue ver mais detalhes ainda. Então, aqui a gente está vendo a luz do capilar, aqui o citoplasma da célula endotelial, né, nessa região. A gente vê os espaços, que são as fenestras, e que aqui está em maior magnificação. Então, a luz do endotélio, que é o hemácia, e esse o citoplasma das células endoteliais com as suas fenestras. Aqui no meio a gente tem a membrana basal glomerular, bastante espessa, e que aqui ela está evidenciada melhor. A gente vê que ela é uma estrutura trilaminar, né? Nós temos duas camadas mais eletronlúcidas, mais claras nas extremidades, e no meio uma camada mais eletron-densa, que fica mais contrastada. E aqui por fora, os pedicelos que estão aqui esquematizados melhor, né? Então, essa camada mais interna, a gente chama de lâmina rara interna. Essa lâmina rara interna, ela está imediatamente abaixo da célula endotelial e ela vai ser rica em heparansulfato, que é uma glicoproteína altamente aniônica e que ela vai repelir as proteínas do plasma durante o processo de filtração. Essa estrutura intermediária mais eletron-densa, a gente chama de lâmina densa, e ela vai ter mais materiais de membrana basal. Então, aí que estão os colágenos, tanto do tipo 4 quanto do tipo 7, que pode estar presente, e outras glicoproteínas. E elas vão estar dispostas de forma a formar uma malha, e que isso vai limitar fisicamente a passagem de moléculas. Por causa dessa rede, moléculas grandes não conseguem passar. Então, isso acaba repelindo qualquer molécula que seja maior que 3,6 nanômetros, né? E a última, que é a lâmina rara externa, que está debaixo do pedicelo dos podócitos, ela também é rica em heparansulfato para repelir proteínas. Quando a gente pega ainda, olhando essa fenda de filtração e vai analisar os podócitos, os pedicelos, a gente tem aqui o esquema de 2 pedicelos, aqui também, só que existe um diafragma proteico unindo esses pedicelos, onde existe uma infinidade de proteínas, uma das mais conhecidas é a nefrina, e que isso ajuda a formar a barreira de filtração glomerular, né? Então, a nefrina está aqui. Como eu falei, o diafragma não existe na fenestra da célula endotelial. Aqui não existe nenhum diafragma. Ele está presente mais externamente lá na região dos pedicelos. Outra estrutura que a gente vê no corpúsculo renal é o mesângio. Então, o mesângio é um tecido conjuntivo altamente especializado que sustenta as alças capilares, né? Então, a gente tem aqui o esqueminha, em alaranjado o citoplasma das células endoteliais, em azul externamente os pedicelos e os podócitos, e aqui em verde o mesângio. Então, o mesângio ele é formado tanto pelas células mesangiais intraglomerulares, quanto pela matriz mesangial. Essa matriz mesangial ela tem uma composição química bem diferente da membrana basal glomerular, né? Então, ela tem colágeno tipo 4, tipo 5 e tipo 6. Ela tem fibronectina, que é uma glicoproteína adesiva, só que ela aceita, ela admite a passagem de moléculas maiores que a membrana basal glomerular não permite. Então, algumas proteínas que são impermeáveis no diafragma de filtração, eles conseguem passar para o mesângio. E lá elas podem ser reconhecidas pelas células mesangiais, né? Ela é tanto corada pelo PAS quanto pela prata metenamina, que é o PANSE, que eu já mostrei imagens anteriormente. Já essas células mesangiais intraglomerulares, né? Elas são células modificadas que tanto fazem um suporte físico estrutural para essas alças capilares, mas elas têm diversas outras funções. Então, elas têm capacidade de fagocitose, se ali cair algum antígeno, algum imunocomplexo, elas fagocitam e reagem a isso. Elas conseguem secretar vários tipos de citocinas, tipo interleucina 1, a prostaciclina, ou prostaglandina E2, e o fator de crescimento derivado de plaqueta, e isso é importante para manter até a filtração glomerular, a prostaciclina, né? E a gente sabe que o uso
exagerado de anti-inflamatórios não esteroidais, pela inibição dessa produção, pode comprometer a filtração glomerular. E ela também admite uma capacidade contrátil, então talvez ela regule o fluxo de sangue que passe nessas alças glomerulares. Aqui é como a gente veria isso na hematoxilineosina. Então, o mesanjo são essas áreas onde a gente vê até 2 ou 3 núcleos aglomerados, sustentados por uma matriz que é eosinofílica. Aqui, corado pelo PAS, a gente tem um ressaltamento dessa matriz mesangial, e aqui pela prata metanamina, né? A gente não admite mais que 2 ou até 3 núcleos de células juntos, mas que isso é uma hipercelularidade mesangial. Sobre o polo vascular do rim, a gente discutiu que aquela região, próximo das arteríolas, e aqui nós vamos ter um órgão com função endócrina, que é o aparelho justaglomerular. Então, esse aparelho justaglomerular, ele é formado pela mácula densa, pelas células mesangiais extraglomerulares e pelas células justaglomerulares. Então, ele está localizado bem nessa região aqui. O que é cada uma dessas células? A mácula densa é uma alteração das células epiteliais do túbulo distal. Então, a gente vê que aqui os núcleos, no resto do túbulo distal, eles são mais centrais, só que aqui eles têm uma inversão de polaridade, eles ficam no ápice da célula e não na base. Então, são células modificadas para detectar a redução do fluxo de filtrado dentro desse túbulo distal. Aqui nós temos as células mesangiais extraglomerulares, elas são bastante semelhantes às intraglomerulares, só estão localizadas de maneira externa ao glomérulo. E aqui na parede das arteríolas, mais da aferente, menos da eferente, nós temos uma modificação das células musculares lisas dessa região, que formam as células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares, elas têm grânulos de renina, né? Então elas são as responsáveis pela produção da renina. Então, uma vez que a mácula densa detecta que houve redução do fluxo de filtrado, essa sinalização celular passa para as células mesangiais extraglomerulares, passa para as células justaglomerulares e a renina é liberada. E aí tem a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós conhecemos bem, né? Então, essa renina vai converter o angiotensinogênio que está presente no sangue e que foi produzido pelo fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre uma clivagem por uma enzima, que é a ECA, ou enzima conversora de angiotensina, e que ela está presente principalmente nos capilares pulmonares. E aí a angiotensina 2, que é o produto ativo, ela causa vasoconstrição em arteríolas para aumentar a resistência periférica, e a angiotensina também promove a liberação de aldosterona para reter sódio e água e tentar melhorar o fluxo renal e a filtração glomerular. Sobre o polo urinário agora, né, oposto ao polo vascular. Então, ele é a região onde o folheto parietal da cápsula de Bowman se comunica com o epitélio do túbulo contorcido proximal. Então, permite a passagem do filtrado glomerular para esses túbulos. E aqui a gente vê novamente na coloração pelo PAS, né? O túbulo proximal aqui bem conectado com o espaço de Bowman. Progredindo para os túbulos renais, né? O primeiro túbulo a receber esse filtrado glomerular é o túbulo contorcido proximal, e aí vão acontecer os processos de secreção e de absorção. A gente sabe que é gerado por dia cerca de até 180 litros de filtrado glomerular, porque isso é filtrado várias vezes, mas a gente elimina lá por dia no máximo 1,5 litro de urina, então a maioria precisa ser reabsorvido. Então as células desse túbulo são altamente especializadas principalmente em absorção. E para isso elas precisam ter alterações morfológicas para ampliar a superfície de membrana e permitir que a absorção aconteça. Então a gente vai encontrar o túbulo contorcido proximal no labirinto cortical, lá na região do córtex renal. E é o túbulo que predomina. Então, quando a gente olha aqui esse corticológico córtex, mais de 90% desses túbulos são túbulos contorcidos proximais.
a gente vê que eles são bem justapostos, um se toca no outro, e quase não existe interstício visível. Então, isso é um rim arquiteturalmente normal, sem fibrose, né, que a gente pode avaliar nas biópsias. Esse túbulo é formado por um epitélio simples cúbico, que é mais alto que o do túbulo distal. Essas células possuem borda estriada, que é um conjunto de microvilosidade para permitir a absorção de fluido. Elas também possuem no domínio basolateral as interdigitações basais, e lá nessas lojas basais, eles possuem muitas mitocôndrias que são longas para fornecer ATP, porque toda essa absorção acaba que é transporte ativo, então precisa desse ATP. Então, essa é a morfologia, todos esses túbulos aqui são túbulos contorcidos proximais, um epitélio simples cúbico, os núcleos de posição mais ou menos central, e nós temos uma borda estriada aqui na superfície, que se eu curar pelo PAS, ela fica ressaltada. Então, isso é um conjunto de microvilosidades. Aqui na microscopia eletrônica, na porção apical, nós temos as microvilosidades, formando a borda estriada ou borda em escova, e aqui as interdigitações basais com as mitocôndrias. Essas mitocôndrias são tão grandes que se eu fizer colorações à base de ferro, como hematoxilina férrica, esses bastões compridos são todos mitocôndrias no citoplasma dessas células. A parte reta do túbulo distal, que é o antigo segmento espesso descendente da alça de Henle. Ela é bastante parecida com a parte do túbulo contorcido proximal. A diferença é que essas células vão, conforme progredir, perdendo especializações de absorção, né? Porque cada vez menos fluido vai ser reabsorvido. Então, eles estão localizados nos raios medulares. Embora chama raio medular, a gente viu que é uma estrutura que a gente encontra no córtex renal, e são esses túbulos aqui que lembram o túbulo proximal, mas dentro do raio medular. Então, ele é um epitélio simples cúbico, só que ele possui já uma borda estriada menos evidente, menos microvilosidades e menos mitocôndrias. O segmento delgado da alça do néfron, da alça de Henle. Ele já vai ser visualizado lá na medula, tanto na porção externa, se for de um néfron cortical, ou na porção interna, se for de um néfron justa medular. Então, aqui nós vemos vários túbulos cortados transversalmente. Esses aqui são os segmentos espessos da alça do néfron, que agora a gente sabe que podem ser as porções retas do túbulo proximal, né? E esses túbulos, que se a gente pegar aqui, tem um epitélio bem delgado, bem fininho, isso é o segmento delgado da alça do néfron, né? É um epitélio bem baixinho, bem difícil de ver. Aqui no corte longitudinal é esse túbulo aqui. A gente vê que é um epitélio bastante achatado. Então, embora a gente não aprecie muito detalhe aqui na microscopia de luz, se eu estudar na microscopia eletrônica, esse epitélio tem 4 tipos diferentes de células, cada uma com especializações diferentes, organelas diferentes, e que podem vir a ter funções diferentes, né? A fisiologia acaba falando mais dessas células. Se eu pegar o segmento do túbulo reto distal, que é o antigo segmento espesso ascendente da alça de Henle. Ele vai estar localizado também no labirinto cortical, só que ele é menos de 10% dos túbulos, e aqui ele já vai absorver pouco fluido, cerca de 10%, ou até menos, porque a maioria já foi absorvida anteriormente. Então, esse epitélio simples cúbico, que está localizado aqui, ele é mais baixo do que o da parte do túbulo proximal, né? A parte reta do túbulo proximal está aqui e a parte reta do túbulo distal está aqui, né? Então, ela é um epitélio mais baixo, comparativamente falando. Já não possui uma borda estriada, visível na microscopia de luz, só que na microscopia eletrônica eu vejo algumas microvilosidades, não o suficiente para formar uma borda estriada. E nós temos poucas mitocôndrias que são de tamanhos menores e bem menos interdigitação na região basal. Então, aqui já é a parte contorcida do túbulo distal. A morfologia dele é a mesma da parte reta do túbulo distal, mudando a localização. Aqui ele já está no labirinto cortical. Então, esses túbulos pequenos que a gente vê aqui no meio são a parte contorcida do túbulo distal.
e que se eu comparar aqui, voltando naquela imagem, essa era a parte do túbulo contorcido proximal, esse túbulo que tem um epitélio cúbico, mas muito menor, né, em altura, é a parte contorcida do túbulo distal. A gente não vê borda estriada e a gente, olhando na microscopia eletrônica depois, não tem tantas especializações. Aqui pelo PAS, ó, a gente vê que o túbulo distal não tem a borda estriada, né? Não tem tanta microvilosidade. E aqui, se eu olhar na microscopia eletrônica de transmissão, são poucas microvilosidades e bem menos mitocôndrias nessa região. Se eu fizer a coloração de hematoxilina férrica para ver mitocôndria, ela tem poucas mitocôndrias também. O último túbulo é o ducto coletor, então ele está presente lá no córtex, no raio medular, ou em toda a medula, e ele vai se abrir lá na nossa papila renal. Esse túbulo é um epitélio simples cúbico, só que ele tem a característica morfológica de ter um limite, um contorno celular muito bem evidente. A gente vê exatamente onde começa uma célula e termina outra, coisa que a gente não via nos túbulos anteriormente, né? Então, esse aqui é um corte histológico de um raio medular, e aqui nós temos esse túbulo onde os limites celulares são bem evidentes, que a gente vai ver melhor em outra imagem. Aqui já é na medula, né? Ó, então, esses túbulos com o epitélio mais alto, que parece que a gente vê a membrana, isso é o ducto coletor, né? Então, ele tem essa característica. Aqui são os segmentos do túbulo reto, a parte túbulo reto proximal, né? Lembra o túbulo contorcido proximal. Aqui o segmento delgado da alça de Henle e, se a gente procurar, talvez aqui um segmento delgado, desculpa, um segmento espesso ascendente ou túbulo distal reto. Tudo bem? Que é o que a gente pode ver. Aqui, novamente, o ducto coletor com os seus limites celulares bem definidos. Esse ducto coletor ele tem dois tipos celulares, que é a célula intercalada e a célula principal. A célula principal ela tem um cílio bastante longo e que se eu fizer um corte desse túbulo na microscopia eletrônica de varredura, eu vejo aqui. Então isso serve como um sensor para o fluido que está passando ali dentro. E nós temos as células intercaladas que têm poucas microvilosidades. Nesses túbulos, nós temos a proteína policistina. Então, a mutação dela causa algumas doenças císticas do rim, né? Então, vem da mutação dessas proteínas aqui presente, tanto nesse cílio da célula principal, quanto no citoplasma, na membrana da célula intercalada. Por fim, isso vai se abrir lá na papila renal e liberar a urina. Então, esse esqueminha é bem legal para a gente comparar todos os segmentos do néfron, desde o glomérulo até a parte contorcida do túbulo proximal, chegando ao túbulo coletor. Então, tem o esqueminha da altura das células e das suas organelas. Então, eu vou deixar o slide com a professora Maria Alice para ela distribuir, quem quiser ver com detalhes a figura. Agora, o interstício renal, que é o tecido conjuntivo que sustenta toda essa parte epitelial. Ele é bastante escasso no córtex, é no máximo 7%, de tal forma que os túbulos vão ser lado a lado. A gente vê essa discreta quantidade de tecido conjuntivo, que se core em azul esverdeado pelo tricrômico, mas na medula os túbulos são mais espaçados, eu tenho mais interstício. Então chega até 20% da área da medula. Logo, quando a gente vai interpretar uma biópsia renal e a gente quer graduar a fibrose, a gente vai avaliar o córtex. E como a medula já tem muito interstício, a gente perde parâmetro. Então, a gente avalia a fibrose do parênquima renal pelo córtex, porque aqui quase não existe interstício. E para fazer toda essa avaliação que a professora Maria Alice faz e que é bastante trabalhosa, eu sei que às vezes o paciente está internado, está grave, vocês querem uma resposta rápida, só que ela não faz milagre, né? Ela tem que fazer tudo isso aqui. Então é cortada uma lâmina original em hematoxilina eosina para ela primeiro ver se tem glomérulo, se essa biópsia foi satisfatória. De repente não é nem rim, às vezes vem fígado, vem pâncreas, vem qualquer outra coisa para a gente. Tendo rim e tendo glomérulo, ela vai pedir diversos cortes. Então, do 1 ao 12, nós vamos ter algumas lâminas de reserva que ficam guardadas se ela precisar repetir alguma coisa.
A lâmina 2 e a 10 são cortados novos cortes hematoxilina eosina, para a gente ver níveis diferentes desses blocos. De repente, ela quer procurar uma lesão segmentar, alguma coisa. A lâmina 7 é corada em tricrômico de Masson, para ela graduar a fibrose. A 8 pela prata metanamina, que é o PANS, para ela ver membrana basal glomerular, poder ver mesângio. O PAS, que também ajuda a ver essas estruturas e ver hialinose em vasos. Depois, a partir da lâmina 13, ela começa a cortar as imunoglobulinas e o complemento, ou se for um rim de transplante, ela quiser fazer SV40 para ver polioma, citomegalovírus ou C4D, isso é feito a partir da lâmina 13. E a última lâmina cortada é o vermelho Congo, porque aí vai ser um corte mais espesso e que vai gastar mais o bloco. Então, ele é deixado para o fim, serve para pesquisa de material amiloide. Ela precisa fazer todo esse trabalho para conseguir ver tudo isso que a gente discutiu na aula e tentar chegar no melhor diagnóstico para o paciente. Então, por isso que leva-se um tempo, né? E é importante apresentar isso para entender como que funciona. Então, era isso. Eu acho que muitos de vocês que vão trabalhar diretamente com os rins, né? Eu acho que nada melhor do que uma excelente aula como essa do Dr. Eduardo. Vocês podem rever, depois eu vou disponibilizar no YouTube. Vocês podem ver, rever, olhar de novo, porque essas aulas vocês não vão encontrar tão facilmente assim, né? Com um profissional como o Dr. Eduardo. Então, muito obrigada, Eduardo, pela sua apresentação belíssima. Vocês podem olhar, reolhar e entender o porquê de muitas coisas quando a gente fala, olha, está acontecendo isso nos túbulos, nos glomérulos, nos vasos. Então, agora, com toda essa explicação, vocês vão ver que faz mais sentido aquilo que a gente está falando. Por isso que eu gosto sempre de começar essa aula com a parte da anatomia e a parte da histologia, porque vocês conseguem compreender melhor o que a gente está falando dos rins, que é um órgão belíssimo, embora difícil, né, para os alunos, ficam sempre, né, nunca na minha vida eu vou fazer nefro, mas eu acho que isso é extremamente importante, e vocês vão ver que depois que vocês conseguem entender o que ele disse, entender o que a gente está falando no dia a dia, fica muito mais bonito, e a gente acaba amando a nefrologia, né, e amando os rins, né, como diz o Dr. Edson da creatinina, que hoje ela não está na nossa reunião, mas dosem sua creatinina, né? Então, amanhã nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rim, a doutora Fernanda ativamente, doutor Horácio, doutor Piccolo, estão ativamente aí nos preparativos para fazer a comemoração do Dia do Rim, então nada melhor que a gente começar com essa excelente apresentação. Muito obrigada, Eduardo, né, por essa aula.